Muito bem. Então vamos para finalização da ação salvar. Já testamos se o edit senha 1 tem exatamente 6 posições, já testamos se o edit senha 2 tem 6 posições e já testamos se o edit senha 1 é igual ao edit senha 2. Uma vez que todas essas exigências foram cumpridas, nós temos que ir até o banco de dados e verificar se essa senha não está sendo utilizada por nenhum usuário. Veja bem, essa questão da senha ser única é uma exigência, uma restrição desse nosso projeto. É óbvio que em outras situações, em outras empresas, em outros portais, dois usuários podem ter a mesma senha, mesmo porque um não saberá da senha do outro. Eles não vão ficar sabendo que eu tenho a mesma senha que um outro usuário de qualquer outro lugar do mundo. Mas nós vamos implementar essa restrição para a gente treinar, porque o nosso objetivo aqui não é simplesmente fazer o Syst Vendas, mas também explorar recursos, possibilidades de implementação de programação. Muito bem. Então, para que a gente faça essa verificação, nós vamos precisar fazer uma consulta ao banco de dados. E toda consulta, todo comando DQL, todo comando select ou todo comando DML insert update delete tem que ser feito por meio de um jQuery. Então, vamos lá na nossa tool palette, na nossa paleta de ferramentas e vamos inserir mais um tjQuery. E aqui esse tjQuery ele vai receber. Eu vou usar o mesmo jQuery para executar o select e depois executar o update. Portanto, eu não vou chamá-lo de zconsulta e nem zcomando ml. Eu vou chamar apenas de zcomando para facilitar um pouquinho. Esse jQuery, o zcomando, ele precisa estar conectado com o zcon. E o zcon está lá na unit dados que nós definimos com namedm. No entanto, daqui nós não temos acesso à unit dados para poder conectar o jQuery com o zcon. Portanto, file, use unit, dados, ok. Lá no código, se nós formos observar, foi acrescentada logo abaixo do implementation, foi acrescentada uses dados e agora nós podemos selecionar, conectar o jQuery com o zcon. Ótimo. Então, voltando lá na ação salvar, para a construção do nosso comando, nós vamos criar uma variável local chamada var comando, que vai ser do tipo string. E aqui embaixo nós vamos construir a variável comando. Então vamos novamente acessar o nosso banco de dados e fazer aqui o estudo de como vai ser o nosso select. Então podemos fazer o seguinte: select asterisco from usuário where senha é igual e aqui a senha que foi digitada pelo usuário. Vamos supor que o usuário tivesse digitado a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos que criar esse comando, essa consulta lá dentro da nossa aplicação Delphi. O resultado foi 0 linhas. Então, se o usuário tivesse entrado com senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele poderia ter a sua senha alterada para esse valor. Vamos explorar aqui uma situação. Se o usuário tivesse digitado, por exemplo, a senha 642850, desculpe, eu copiei errado aqui, deixa eu selecionar aqui. Então, se ele tivesse digitado lá a senha 642850, nós temos um registro que tem aquela senha, portanto, ele receberia a mensagem: olha, essa senha não pode ser utilizada. Então, nós vamos pegar esse bloco e transportar, copiar
colar, nós vamos transportar para cá, construindo a variável comando. E o que temos que fazer aqui é acrescentar, ao invés de acrescentarmos a senha manualmente, nós vamos acrescentar utilizando a função quoted.str o edit senha 1 ponto text. Então a variável comando já armazena a consulta que nós queremos que seja executada. Vamos só executar aqui um show message com comando para visualizar se dois pontos igual, né? Se a construção do comando select está sendo feita de modo correto. Então, executamos a aplicação, acessar, alterar senha, então 12, 12, 12, 12, 12, 12, senhas diferentes, opa, digitei errado, vamos lá de novo, 12, 12, 12, mais uma vez, 12, 12, 12, e aí, veja que o comando foi construído corretamente, select asterisco from usuário, where senha é igual 12, 12, 12, tudo bem? Então nós podemos executar a consulta que nos propomos. Vamos tirar aqui esse show message e como é que nós fazemos isso? Nós vamos pegar o nosso zquery, que se chama zcomando. Então zcomando.close, zcomando.sql.clear, limpar qualquer comando que esteja armazenado na propriedade SQL, zcomando.sql.add comando. Então já acrescentamos, já adicionamos à propriedade SQL o comando que foi construído. E uma consulta é feita, é executada por meio do query.open. Então zcomando.open. No entanto, sempre que nós executamos algo desse tipo, nós temos que fazer o tratamento de exceção por meio de um try except, finalizado com o end. Bom, zcomando.open, o except é caso tenha dado algum erro. Show message, não foi possível consultar o banco de dados. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar o comando, e se não foi possível consultar o banco de dados, nós temos duas opções, ou várias opções, né? Vamos explorar. Nós podemos simplesmente voltar para cá e dar a mensagem tente novamente, o usuário clica em salvar novamente, ou podemos fechar o form alterar senha. Isso vai depender do tipo de erro, do problema que ocasionou. Nesse caso, como nós temos certeza que o nosso comando foi construído corretamente, nós pode ter sido um erro de conexão, principalmente se estivermos utilizando um banco de dados nas nuvens. Tente novamente. Então tente novamente, deixa eu ver porque eu apaguei aqui. Ok. Então vamos ver como é que ficou. E aí para a gente simular um erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui o nome da tabela, colocar o usuário com 2 os, que na hora de executar a consulta, ele vai dar problema e não vai conseguir consultar o banco de dados, porque não existe uma tabela chamada usuário. Então, executamos, vamos lá em usuários, ao utilizar agora o botão alterar senha, eu vou preencher tudo com 1 e salvar. Então, aqui nós temos a mensagem de erro, toda essa mensagem foi apresentada aqui, nós estamos no ambiente de desenvolvimento, veja que o erro é a tabela SysVendas, do banco de dados SysVendas usuário não existe. Eu vou dar um continue e essa vai ser
a mensagem que vai ser executada, apresentada para o usuário em tempo real. Tente novamente. Nesse caso, o usuário vai ficar sem opções, porque o comando foi executado incorretamente, né? Ele foi construído incorretamente. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou, ao invés de dar um tente novamente, eu vou suprimir essa mensagem e eu vou dar o comando form alterar senha, que é o nome do formulário, .close. Ou seja, eu vou fechar o formulário. Então não foi possível. O que vai acontecer? Não foi possível consultar o banco de dados, form alterar senha.close, o form alterar senha vai ser fechado. Tá? Aquela mensagem, tente novamente, deixou de ser apresentada. Então, acesso ao sistema, alterar senha, vou preencher aqui tudo só para testar, tudo com 1. E aí, a mensagem de erro não foi apresentada, porque na verdade não houve erro. Nós precisamos inserir agora aqui os comandos para verificar se a senha foi encontrada, caso contrário, se a senha não foi encontrada, o comando update. Então, na sequência, nós vamos fazer um teste. Se o zcomando .recordCount for igual a 1, significa que aquela senha já está sendo usada. O que nós vamos fazer? Uma mensagem para o usuário, begin, end, show message. Essa senha não pode ser utilizada. Escolha outra. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos limpar o edit1.senha, o edit2.senha, vamos focar no edit senha 1 e executar o comando exit, esse mesmo bloco de código que nós temos aqui. Esse end aqui eu preciso corrigir, esse end aqui ele é do try except, então até para ter uma disposição melhor, eu vou fazer um encadeamento aqui, pronto, desse jeito fica mais visível. Então, se foi encontrada a senha, significa que eu não posso utilizá-la. Eu vou ter que escolher outra senha. Limpa os dois edits, foca no edit senha 1 e cai fora. Lembrando que aqui no finalzinho a gente tem o alterar senha.close. Então, o que eu vou fazer? Para poder testar, eu vou selecionar, então tabela usuário, tables, eu vou selecionar uma senha já existente. Vou selecionar essa senha aqui, ó. Eu vou tentar alterar a minha senha para deixá-la igual à senha do José, que é 1, 2, 3 e depois tudo 3. Então, executando. Acessar. Vou acessar a minha senha aqui, alterar senha, coloquei aquela senha e olha lá, a senha não pode ser utilizada, escolhi a outra, os dois edits foram, propriedade text foi apagado, o conteúdo da propriedade text, e aqui eu posso escolher uma outra senha, 778899, só para testar, 778899, legal, por enquanto não está atualizando, mas as senhas elas atenderam todas as exigências, todos os critérios e nós vamos poder então executar o comando update. Então só falta isso. Só falta agora nós construirmos o comando update para alterar a senha deste usuário, no caso a minha própria senha. Na próxima videoaula nós fechamos esse pacote de videoaulas sobre o alterar senha. Até a próxima.